Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar dos aspectos ou das causas relacionadas à ocorrência de flare-up em endodontia. Então, bora lá! Bom, pessoal, então antes de mais nada, nós precisamos saber o que é flare-up, certo? Então, o flare-up, ele é definido, né, como uma exacerbação aguda pulpar ou uma patologia perirradicular contraída após o início do tratamento endodôntico, certo? A gente tem um artigo do Oliveira e do Petrini, né? Os dois artigos, eles entraram em uma discussão sobre o flare-up ser a dor causada, né, após o tratamento endodôntico ou no procedimento endodôntico, né? Nós sabemos que o tratamento endodôntico ele pode ser concluído em uma ou múltiplas sessões, né? E essa dor pode aparecer entre essas múltiplas sessões ou após o término do tratamento. Perfeito? Então, a dor pós-operatória, ela vai ser denominada flare-up quando? Quando ela perdurar por horas ou até mesmo dias após a conclusão do tratamento endodôntico, certo? E a gente precisa ficar bem atento porque tem alguns aspectos que nós precisamos relacionar, tá? Obviamente que o tratamento endodôntico, né, quando a gente vai fazer uma intervenção em um dente que já tem um comprometimento endodôntico, pode causar um desconforto no paciente, uma queixa dolorosa, um leve inchaço, né? Mas aí nós temos que acompanhar esses sintomas do paciente, porque se perdurar por mais dias, né, mais de uma semana, aí sim a gente pode ligar o alerta para ver se esse paciente está tendo então um quadro de possível flare-up, beleza? Então vamos lá. Então, os objetivos aqui do vídeo vai ser a gente falar um pouquinho sobre as causas que são relacionadas com flare-up, né? Então, o que eu estou fazendo ou o que causa essa incidência de flare-up, tá bom? Então, pode estar entrelaçado essa questão desse problema com presença de agentes microbiológicos que não foram devidamente removidos, né, no processo de tratamento endodôntico, acidentes ou complicações com irrigantes, né, o tipo das técnicas, a restauração pós-endodontia, né, e a complexidade anatômica dos canais em endodontia, né? Nós sabemos que nós temos uma gama gigantesca de formação de sistemas de canais radiculares, né? E também sabemos que o canal principal, que é onde a gente vai tratar a endodontia, nem sempre ou quase nunca é o único canal. Nós temos muito mais presença de canalículos, onde a gente não vai fazer o tratamento mecânico, né? Mas a gente precisa ficar atento aí de algumas técnicas para poder dar um tratamento pelo menos químico nessas regiões onde o cimento obturador não vai preencher, correto? Então aqui eu estou mostrando para vocês a revisão de literatura, né, do que a gente vai falar aqui. Então tem artigos antigos, tem artigos recentes, tá bom, pessoal? Esses artigos aqui, esses três, vão falar sobre especificamente a definição do flare-up, né? A gente tinha uma controvérsia do que era realmente flare-up, mas nós temos aí o principal ator do flare-up sendo a dor prolongada ao tratamento, né? A dor que não cessa, tá? Aí nós vamos ter também inchaço, né? Presença de pus, dentre outros fatores, mas tem que estar associado com a sintomatologia dolorosa. Aqui alguns autores falando sobre as causas que a gente vai abordar daqui a pouco, né? E aqui então a gente vai falar um pouquinho das técnicas que nós abordamos, né? Então, para esse trabalho aqui, eu quero só lembrar a vocês que é o meu trabalho de conclusão de especialização, estou compartilhando algumas partes deles aqui com vocês.
tá? Então, por isso que tem algumas coisas meia muito acadêmicas, vamos dizer assim, tá bom? Mas descartem isso aí, né? E só para vocês saberem, né, o assunto que a gente está falando hoje, ele deriva de 84 artigos, né, de diferentes línguas e de diferentes períodos, para a gente entender um pouquinho melhor como que é essa ocorrência de flare-up, tá bom? E os principais fatores aí para o flare-up, como a gente estava falando, né, são os agentes microbiológicos, as técnicas endodônticas, né, tem também observado em um fator, né, a se levar em consideração, né, o que que é técnica endodôntica, né, pessoal? Então a gente tem a técnica crown down e temos a técnica de escalonamento, né? Então uma técnica ela vai começar preparar o dente do terço coronal até o apical e a outra é o contrário, né? Ela começa do terço apical e depois ela prepara o coronal. Então nós temos que quando nós começamos a preparação do canal, desde da coroa ali e devagarzinho a gente vai chegando até o ápice, é, tem menos ocorrência, melhor dizendo, né? Menos ocorrência de flare-up. Por quê? Porque nós estamos diminuindo a carga bacteriana antes de chegar lá no ápice do dente, né? Antes de extravasar algum agente microbiológico além ápice e causar aí uma alteração, né? Além ápice. Nós temos os tipos de irrigantes, né? Então, basicamente, nós temos 3 tipos, né? Que é o soro fisiológico, né? A clorexidina e o hipoclorito de sódio, né? Nós sabemos que o soro é totalmente inerte. Alguns autores ainda tratam alguns casos específicos com soro, né? Mas hoje em dia a gente descarta a solução fisiológica para tratamento endodôntico, tá, pessoal? Por quê? Porque ela é inerte, porque ela não vai matar nada, ela não vai matar nenhum micro-organismo. Quando a gente tem um processo endodôntico, né, de doença endodôntica, nós precisamos do quê? De matar agentes microbiológicos, né, remover agentes. Então a gente vai lançar a mão da clorexidina e principalmente do hipoclorito, tá? Utilização de medicações também em casos complexos de endodontia tem se mostrado muito benéfico para combater esses casos de infecção, tá, pessoal? E a restauração pós-tratamento, que é muito negligenciada, é um dos principais fatores de recontaminação endodôntica, tá, pessoal? Principalmente recontaminação tardia, tá bom? Bom, então, com o resultado dessa pesquisa, né, o que a gente pode analisar, né? Então, na pesquisa a gente analisou aqui que os fatores microbiológicos são os mais associados, né? E dentre as bactérias mais encontradas estão associadas aí às Enterococcus faecalis, tá bom? E é muito importante a gente falar delas porque quando a gente faz medicações intracanal com base de hidróxido de cálcio, nós podemos não estar neutralizando de forma adequada a Enterococcus faecalis, tá? Então precisamos lançar mão de outras medicações ou associar então ali a pasta de hidróxido de cálcio com algum outro agente que seja mais que tem um amplo aspecto em relação de conseguir combater Enterococcus faecalis, tá bom, pessoal? Nós sabemos que na irrigação boa parte desse tipo de bactéria morre, principalmente se você usa clorexidina, não, perdão, e hipoclorito de sódio, tá bom? Em qualquer concentração, desde a 1% ali já tá pegando, tá? Então a gente tem essa preocupação, né? Uma bactéria extremamente chata aí para o sistema de canais radiculares, tá? Extremamente chato para a gente lidar. Como que a gente pode reduzir, então? Eu já falei, né? Com esse controle microbiológico, a gente pode lançar a mão do hipoclorito de sódio, que é um irrigante mais
agressivo, né, mas que também consegue dissolver matéria orgânica, já que a clorexidina não consegue, tá, pessoal? Então, primeira escolha para gente sempre será hipoclorito. Mas quando que eu vou usar a clorexidina, né? A clorexidina ela vai ser usada em casos de ápice aberto, tá, pessoal? Por quê? Porque nós temos o grande risco de extravasamento. E quando o hipoclorito extravasa, o que acontece? É flare-up na certa, tá, pessoal? E o rostinho do paciente incha, muitas vezes fica roxo, tá? Sente muita dor, que é o nosso segundo tópico aí de resultados em relação aos agentes que causam o flare-up, né? Então, olha lá o nosso segundo tópico. O irrigante hipoclorito de sódio está associado à casuística dos quadros de extravasamento, além ápice, tá? Então, o hipoclorito, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar a seringa no comprimento total do dente, sempre deixar 4 milímetros aquém do ápice, não irrigar com muita força para não acontecer esse extravasamento, tá bom, pessoal? Ah, então a clorexidina não vai acontecer isso. Sim, a clorexidina, se extravasar, ela é biocompatível, ela não vai ter uma irritação dos tecidos, né? Só que ela apresenta dificuldade na remoção de alguns patógenos causadores do flare-up, tá, pessoal? E ela não consegue dissolver material orgânico, tá? Então ela neutraliza a bactéria, mas a bactéria continua ali e ela pode sim voltar a se proliferar dentro do canal, tá ok? Em relação às técnicas então endodônticas, né? Nós temos a seção única e seção múltipla, né? E temos a questão também do preparo começar coroa ápice, lembra que eu falei? E ou ápice coroa, ápice coronal, certo? Então, em relação à técnica da coroa ápice, ela é muito mais segura, porque ela vai extravasar menos componentes antimicrobianos além ápice, né? E tanto a seção única ou múltipla, ela pode ser adotada. Nós não temos uma diferenciação entre seção única ou múltipla, mas daí cuidado, pessoal, muito cuidado. O grande problema de seção única ou múltipla é a falha no diagnóstico do caso do paciente. Então vamos lá. Se o paciente tem uma lesão, se nós estamos conseguindo ver uma lesão além ápice, nós vamos fazer seção única ou nós vamos fazer seção múltipla? Pensa bem, gente. Se ele está com uma lesão, significa que ele está com uma bactéria mais potente ou ele está muito mais tempo com esse processo inflamatório ali, não tá? Vocês acham que vão dar conta de limpar toda aquela bactéria que às vezes está anos ali em uma sessão só, em 30 minutinhos, uma hora, e fechar tudo e mandar embora? Ou vocês preferem lançar a mão de uma medicação entre as sessões para potencializar essa, essa quebra, né, de barreira microbiana? Com certeza nós vamos precisar fazer uma medicação intracanal, tá? Então, pode acontecer na nossa rotina a gente alguma vez fazer sessão única nesses casos, mas para mim é contraindicado, tá? Eu nunca faço, nunca. Não interessa se eu tenho 2 horas para tratar o paciente, nunca faça, ok? E sessão múltipla, né? Como a gente já vai ter a presença ali de um agente, de uma medicação ajudando a gente a combater, nós vamos ter muito mais segurança para tratar o paciente, tá? Então, o diagnóstico é o principal para definir isso daqui, ok? A sessão única ela pode ser feita, por exemplo, em casos onde a gente não tem lesão, em casos de restaurações onde a gente expôs a polpa do paciente, né? Então a gente consegue fazer em sessão única, por quê? Porque nós não temos contaminação bacteriana no ápice do elemento dentário, dentro do sistema de canais radiculares. Então, entre aspas, ele vai estar ali estéril de patógenos. Então, a gente pode sim fazer em sessão única, lógico, se você tiver habilidade para fazer, se você tiver tempo,
né? E se o paciente colaborar na sua cadeira. A gente sabe que tem vários fatores, né? Várias questões para isso. Beleza? E daí a gente vai falar também da restauração pós-tratamento, pessoal. Por que que é tão importante, né? A restauração pós o tratamento. Muitas vezes nós fazemos tudo certo, né? Nós fazemos um diagnóstico correto, nós fazemos uma limpeza, uma irrigação, muitas vezes uma ativação com ultrassom muito eficaz, né? Só que nós depois esquecemos de uma etapa crucial que é reabilitar esse dente, né? Fazer uma restauração nesse elemento dentário. E a restauração do elemento dentário em questão, ela tem que ser bem avaliada. Nós temos que fazer uma restauração onde vai ter total vedação do tratamento de canal, né? E muitas das vezes nós vamos alçar a mão de mais de um material restaurador, né? Muitas vezes nós vamos precisar de um pine coroa, nós vamos precisar ali de um forramento e depois de uma restauração com resina ou um bloco, certo? Então, essa parte, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Porque se essa parte falha, tudo que você fez foi por água abaixo. Pode não dar problema naquele momento ali que você está tratando, mas alguns meses após, anos após aquele problema, é, aquela condição vai vir a dar infiltração nas restaurações, né? E daí a gente tem caso de flare-up, por quê? Porque houve recontaminação devido ao não vedamento, né, do tratamento endodôntico ali em questão. Beleza, pessoal? Então a gente falou um pouquinho das causas de flare-up, né? O que causa e como identificamos então um flare-up, né? A identificação do flare-up, ela sempre vai vir com a queixa de dor do paciente, ponto. Ah, mas todo paciente que sente dor é flare-up? Não, pessoal. O índice de flare-up, ele é bem pequeno, tá? Nós temos aí uma taxa de 98% de sucesso nos tratamentos endodônticos. Para vocês terem uma ideia, é 1% a mais do que o sucesso de implante dentário. Então, a gente tem uma taxa altíssima de sucesso, né? Esses casos, eles são poucos na nossa rotina clínica. Só que são casos que incomodam muito o nosso paciente e a nós mesmos, né? Aquele paciente que fica com queixa de dor ou que volta com o rostinho inchado e você pensa, poxa, mas eu fiz tudo certo. E às vezes você fez mesmo tudo certo, tá? Às vezes é uma superbactéria que você não está conseguindo lidar, às vezes é uma restauração, às vezes mal adaptada, às vezes não tem a ver com o canal, entende? Então nós precisamos entender e fazer a nossa parte sempre e saber que isso pode acontecer na nossa rotina clínica e que nós temos que estar preparados para lidar com isso. E como que nós lidamos com isso, né? O paciente chega lá com dor, a gente já vai dar uma medicação ao paciente, né, para parar a dor? Não, né, pessoal? Primeiro a gente vai ver se o problema é realmente naquele dente, porque pode ser um outro dente, pode ser uma crise de DTM do paciente. Então a gente tem que ficar atento aos sinais e sintomas, tá? A restauração pode estar tendo contato prematuro com outro dente, pessoal. Isso é muito comum, contato prematuro, né? Já chegou umas 4, 5 vezes paciente para fazer retratamento endodôntico, porque o tratamento endodôntico não deu certo, entre aspas, e quando eu vou ver é a coroa que está batendo no antagonista. Então, o ajuste oclusal também faz parte da restauração eficaz, né? Então, eliminamos todos as outras possibilidades. Ah, é flare-up, beleza. Então, aí nós vamos começar a fazer o retratamento da condição desse paciente, certo? Então, vamos ficar bem ligado com isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente, pessoal, das limas, né, utilizadas no tratamento endodôntico. Será que tem diferença na lima, né? A lima pode causar a ocorrência de flare-up, né? Bom, a ocorrência de flare-up associada à lima, pessoal, ela vai estar muito mais ligada ao extravasamento
de detritos causados pela lima, né? Então, se nós temos uma lima manual, nós não temos muito controle de movimentação daquela lima. Cada profissional vai ter um torque diferente, vai ter um controle diferente da lima, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, teoricamente, não tem muito como a gente medir essa diferença, mas que é seguro, né? O tratamento ali é seguro. Lógico que você não pode ficar ultrapassando ali o canal. Então, depende muito mais do cirurgião dentista. Quando a gente fala, então, entre as limas rotatórias, nós temos a diferenciação entre lima rotatória e reciprocante, certo? E a análise, uma análise in vitro, né, aqui que comparou a instrumentação reciprocante de lima única e a rotatória, ela demonstrou que o sistema reciprocante teve maior quantidade de extrusão de bactérias em relação ao sistema rotatório, né? No caso aqui, o analisado foi o sistema da ProTaper universal, né? E o Reciproc, tá bom? Então, é um pouco relativo a gente falar sobre isso, tem poucos estudos relacionando essa extrusão de debris, né? A gente tem aí um pontinho mais positivo ali para o sistema rotatório, né? Mas o reciprocante também tem índices muito baixos de ocorrência de flare-up, tá? E até porque é muito difícil a gente diagnosticar se foi mesmo essa lima que causou extrusão ou se foi a irrigação, né? Outros fatores associados. Tá bem? Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês aqui, compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Um pouquinho do estudo que eu fiz sobre flare-up. Eu sei que flare-up muitas vezes é um quadro que preocupa a gente quando a gente está clinicando, né? Deixa a gente desconfortável, mas a primeira coisa é manter a calma, analisar bem o paciente, né? Se for preciso, o paciente tiver inchaço, e o paciente, né, segundo a anamnese, permitir aí o auxílio de medicação, principalmente medicação de corticoide para fazer para desinchar, né, esse quadro, porque muitas das vezes o paciente vem com o rostinho bem inchado, tá? Seria bom então fazer o uso de medicação de uso oral mesmo, né? E medicação intracanal, óbvio, né, gente? Nós vamos começar a fazer o retratamento ali e tem que ficar trocando medicação até aquele quadro começar a regredir. Então, se tem uma lesão, a gente vê a lesão regredindo. E se tem só sintomas, a gente vê os sintomas do paciente também regredindo. Beleza? Bom, pessoal, então, como conclusão, a gente tem aqui que o flare-up é uma etiologia multifatorial, né? Então, tem muitos fatores que podem levar ao flare-up, certo? Então, você seguir certinho o script de tratamento endodôntico é imprescindível, né? Todos os passos são importantes, né? Desde o diagnóstico ao manejo do paciente, né? Ao tratamento endodôntico, a instrumentação, né? Irrigação. É muito importante para você evitar ao máximo esses casos na sua rotina clínica, beleza? Como a gente microbiano, a gente já falou aí que a Enterococcus fecalis é a principal vilã desses casos, né? Quase sempre ela está associada com algumas outras bactérias, mas principalmente ela ali, né? E a prevenção do flare-up, como a gente está conversando, ela começa já na anamnese, né? Por quê? Porque é na anamnese que nós vamos lançar a mão de alguma medicação, nós vamos ver se vai fazer sessão única, sessão múltipla, né? Então, é nesse momento, o paciente não tem ápice aberto, então nós vamos poder usar o hipoclorito, né? Que é mais potente na remoção de micro-organismos. Então, a anamnese sempre é a chave do sucesso de qualquer tratamento, eu sempre falo isso, tá bom? A conduta frente àquele problema que você vai ter, ele vai estar na anamnese,
Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, foi isso. Chegamos ao fim de mais um videozinho aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Se ficaram algumas dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários. Se você quer compartilhar algum caso clínico, também compartilhe aqui conosco nos comentários para a gente ler, para a gente debater, tá bom? Me procure nas redes sociais, se você quiser manter um contato mais próximo, beleza, pessoal? Deixe um joinha se foi bom para você. E se você quiser ficar sempre dentro dos assuntos da odontologia, não esquece de se inscrever nesse canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!